Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Jesus. Fique tranquilo, amém? Amém. O Espírito Santo de Deus está no controle das nossas vidas nesse culto, porque nós estamos nos rendendo a Ele, adorando o seu santo nome, amém? Invocando a sua face aqui nesta noite, sabendo que Ele é Deus poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele falou e prometeu na nossa vida. Aleluia. Quero ministrar uma breve palavra para você nesta noite. Pega a tua Bíblia juntamente comigo. Abra ela no livro de Atos, no capítulo 8, amém? Atos, capítulo 8, versículo 25. Vamos discorrer uma passagem já conhecida. Vamos extrair algumas lições para nós desta passagem, amém, querido? Amém. Glória Aleluia, a Deus. glória a Deus. Aleluia. Amém? Livro de Atos, no capítulo 8, versículo 25. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Todos acharam? Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra, irmãos, Atos 8, 25. Tendo eles, pois, testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o livro do profeta Isaías. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Amém, querido? Nós vemos aqui a passagem de um diácono chamado Filipe, onde ele recebe uma ordem de ir ao deserto, uma faixa de Gaza, um lugar que estava deserto. Mas eu gostaria de dizer a você nesta noite que é importantíssimo nós não confundirmos esse Filipe aqui com um dos 12 discípulos apóstolos de Jesus, que era o apóstolo Filipe, o discípulo Felipe, que estava lá em João capítulo 6, quando houve a multiplicação dos pães, querido. Não é esse Filipe, o Filipe que nós estamos falando aqui em questão, é um dos 7 diáconos levantados na igreja. Um pouco atrás, lá no capítulo 6 do livro de Atos, havia ali uma dissensão, uma murmuração acerca das viúvas, acerca daquelas viúvas que eram desprezadas, que eram da parte dos gregos, dos gentios, não eram da parte dos crentes, na verdade. E Pedro estava na frente desta obra. E lá em Atos, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: olha, escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu quero que você note uma coisa nesta noite. Esse mesmo diácono que estava pregando a eunuco etíope, lá na faixa de Gaza, no deserto, querido, foi um homem que tinha uma excelente reputação. Ele foi selecionado dentre 7 homens de boa reputação. Ele não era qualquer um, querido. Ele não era um homem que vivia a sua vida de qualquer forma. Ele não era um homem que não tinha zelo na tua vida. Ele era um homem que era zeloso, um homem que era digno, honesto, reto, querido. Mas por que eu estou falando isso para você nesta noite? Porque lá em Atos
Atos no capítulo 6 e no versículo 5 diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito e cheio de fé, e Filipe, e Prócoro, e Nicador, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito da Antioquia. Nós, querido, foram 6 homens. Esses homens não eram qualquer um, não foram homens catados de qualquer jeito, não. Foram homens escolhidos a dedo. Pastor, por que você está falando isso nesta noite, querido? Desses 7 homens, que não era qualquer um, era uma raça selecionada, homens bons. Somente 2 homens desses 7 frutificaram. Isso quer dizer para mim e para você, querido, que não vai ser fácil na nossa vida cristã. Não vai ser fácil, mesmo nós sermos honestos, mesmo nós temos boa reputação, andamos corretos, zelosos na nossa vida. Eu quero dizer para você que o inimigo das nossas almas a todo tempo vai querer nos derrubar, nos tirar da presença de Deus, nos colocar para fora do reino do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque 7 eram homens de boa fama, 7 eram homens de boa reputação, mas somente 2 conseguiram frutificar no reino de Deus. Dentre esses 2 está Estevão, amém? O primeiro diácono. Estevão foi apedrejado, e quando estava sendo apedrejado, ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu o seu Jesus levantado à destra do seu Pai em pé, esperando. Digo: venha nesta hora, Estevão, porque eu conheci as tuas obras e vi que persistiu até o final. Ele diz assim ainda ao seu Jesus: Senhor, não impute esse pecado a eles, porque eles não estão entendendo nada do que eles estão fazendo. E querido, não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você, porque esses homens eram homens de boa fama, de boa reputação, honestos e dignos, e mesmo assim somente 2 frutificaram. Aleluia. Estevão frutificou e foi apedrejado, porque era cheio do Espírito Santo, causou inveja, causou dissensão, causou ali algum boato, as pessoas não gostavam dele, ele incomodava as pessoas, porque ele era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Isso quer dizer para mim e para você, querido, que quando as pessoas verem a glória de Deus resplandecendo no teu rosto, e você cheio do Espírito Santo, falando da palavra, resgatando almas do inferno e povoando o céu, querido, muitos vão querer te derrubar, muitos vão querer te apedrejar, muitos vão querer te jogar na lona, vão querer fazer você beijar ao chão, querido, mas você tem que persistir, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus, e você agora tem boa fama e boa reputação, porque você aceitou o nome desse Senhor Jesus como suficiente Salvador da tua vida. Aleluia. Andamos um pouco mais para frente, encontramos agora Filipe, antes um diácono, agora um grande evangelista, querido. Mas quando nós queremos fazer a obra de Deus, assim como eles levantaram homens de boa reputação, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é da maneira que nós queremos fazer, querido. Nós não podemos servir Deus da forma que nós queremos servir. Eu vou servir Deus de qualquer jeito, da forma que eu posso, da forma que eu quero. Sabe, pastor, é difícil, você conhece a minha vida, sabe da minha correria. Ei, querido, eu posso até conhecer a tua vida, a tua correria, ou não conhecer, mas eu quero dizer uma coisa nesta noite: Deus quer que você sirva a Ele da maneira que Ele quer. Aleluia. Não da maneira que nós achamos que nós devemos servir. Pastor, como é que é isso? A Bíblia está nos ensinando, o Espírito Santo está nos adarguindo, o Espírito Santo está nos corrigindo, o Espírito Santo coloca algo na nossa frente, a palavra de Deus, que é algo irrefutável em nossas vidas, e nós temos que acreditar nessa única verdade. Aleluia. E ali estava o diácono Filipe, agora um grande evangelista, e eles estavam pregando por toda a Samaria aos samaritanos, que era um povo que era contrário ao povo dos judeus. Nós sabemos, quando nós lemos a Bíblia honestamente, quando nós lemos a Bíblia continuamente, e nós vamos notar que os samaritanos tinham uma certa contenda com os judeus. Os judeus nós podemos colocar que eram certos crentes da época, mas ali Filipe estava pregando a todos os samaritanos, a todas as aldeias dos samaritanos que ele passava, ele anunciava o Evangelho. E não era fácil você anunciar o Evangelho para o teu inimigo. Jesus te ama, Jesus quer salvar você, Jesus tem algo melhor, é chegar do reino de Deus, não é fácil, querido. E ali, quando ele vinha se achegando novamente a Jerusalém, o anjo do Senhor disse a Filipe, dizendo: olha, levanta-te, Filipe, e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Eu não sei se o Senhor falasse isso comigo, com você hoje, e nos mandasse diretamente para o deserto, provavelmente nós iremos dizer assim: olha, Senhor, eu não sei se é o Senhor que está falando comigo, mas se for o Senhor que está falando
falando comigo, eu tenho uma coisinha para dizer para o Senhor. Olha, Deus, o deserto é o lugar mais improdutivo da face da terra. O deserto é um local de morte, ó Deus. O deserto é um lugar onde não tem água. O deserto é um lugar onde que não tem vida. O deserto, ele pode ser fatal, querido. Muitas vezes, quando nós caminhamos para o deserto, mesmo sem ter sede, nós temos que ficar bebendo água toda hora, porque senão nós podemos certamente nos desidratar e morrer. Mas o anjo do Senhor disse a Filipe, vai para o deserto. E eu entendo que às vezes servir a Deus, e quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós também caminhamos pelo deserto da nossa vida, para fazer sim a vontade de Deus. Nós caminhamos por um tempo em esse deserto. E a questão aqui é linda, porque eu vejo que Filipe não contendeu com o Senhor. Simplesmente no versículo 27 diz, e ele se levantou e foi. E eis que lá no deserto estava atravessando um homem, um etíope, um eunuco, e ele era mordomo-mor da rainha Candace, e ele era colocado como superintendente de todos os tesouros desta rainha. Ele não era qualquer um. Se nós formos colocar nos dias de hoje, é como um rico empresário, uma pessoa que é um gentil, não conhece Deus, não conhece a Jesus, ele não sabia nem direito o que ele estava adorando, mas na verdade ele tinha ido a Jerusalém para adorar ao Senhor, e Deus enviou alguém até este eunuco que está atravessando pelo meio do deserto, e ali Filipe falou de Jesus para esse eunuco. E querido, eu entendo assim, às vezes nós não entendemos o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, nós não entendemos aonde o Senhor nos leva. A única coisa que nós podemos entender é que há um propósito em tudo que o Senhor faz na nossa vida. Aleluia. Eu estava lendo a Bíblia, eu encontrei no livro de João, no capítulo 21, versículo 18, Jesus está dizendo a Pedro, diz assim, olha Pedro, na verdade te digo, que quando tu eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde tu querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. Sabe, querido, conjecturando e não cometendo heresia, eu posso entender este versículo de uma forma, olha, quando você andava neste mundo vagando sem Jesus, da maneira e da forma que você queria, você ia para onde você queria, você ia onde você determinava, mas agora não, agora é diferente, querido. Agora quando você aceitou Jesus, você conheceu o reino, conheceu esta verdade, o Espírito Santo vai cingir o teu ombro e ele vai te levar para onde você não quer ir. Aleluia. Mas Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Muitas vezes não, Deus, fala comigo, então tá bom, vou falar contigo, meu servo. Olha, vai até tal lugar. Não, Senhor, não quero ir não, quero ficar. E quando Deus fala, fica, meu servo, não quero ficar não, quero ir. Olha, não precisa de oração, abençoa financeiramente. O que? Ele é rico. Mas nós não sabemos os propósitos de Deus, e muitas vezes nós, desconhecendo esses propósitos, não obedecemos à voz do nosso Deus. Mas aqui esse homem de Deus, evangelista, diácono Filipe, ele ouviu a voz do seu Senhor, e ele foi para um lugar ruim, ele foi parar no meio de um deserto. Mas Deus sempre tem um propósito na nossa vida. Deus sempre vai nos colocar no ermo, no deserto, com algum propósito, querido. Eu não sei qual que é o propósito da tua vida no dia de hoje, se é crescimento, edificação espiritual, se é alguma coisa que Deus quer te falar, mas na verdade eu te digo nesta noite que há propósito do Senhor. O propósito do Senhor. Mesmo porque falar, pastor, essa palavra podia ser colocada em outro lugar para outras pessoas. Eu não sei, Deus me deu isso aqui hoje. Glória a Deus. Eu estava tentando pregar em outro texto, Atos 9. E o Senhor falou, não, meu filho, é Atos 8. Eu, Senhor, mas a pregação do eunuco é esta mesmo. Então, eu entendo que há propósito. Há propósitos na nossa vida. Há propósito, sim, mas nós devemos entender esse propósito e ouvir a voz do nosso Senhor, porque quando nós ouvimos a voz do nosso Deus e não obedecemos, pode ser muito perigoso, pode ser muito prejudicial à nossa vida, pode ser prejudicial à nossa vida secular, pode ser prejudicial à nossa vida espiritual, querido. Mas aí nesta noite, como nós estamos vendo aqui, encontramos um homem de boa fama, de boa reputação, obediente ao reino de Deus e que faz a vontade do Senhor. Querido, naquela época não era muito fácil fazer a vontade de Deus.
Imagine você como diácono ser levantado no meio de 7 outras pessoas dignas de respeito, boa reputação e fama. Mas de repente começaram a matar crente, de repente começaram a matar diácono, de repente começaram a matar evangelista, apedrejar a Estevão, houve perseguição na face da terra. Mas eu quero dizer nesta hora, querido, na tua tribulação, na tua perseguição, permaneça obediente ao Senhor. Aleluia. Permaneça obediente a Ele. Porque você não sabe o propósito se Ele ainda não te revelou. Mas uma bela hora você vai ser surpreendido pelo Espírito Santo de Deus. Uma bela hora o Espírito Santo vai te esclarecer e você vai dizer: agora eu sei, Senhor, porque tudo isto me ocorreu. Agora eu sei, Senhor, porque todas estas coisas me ocorreram e porque eu passei por este deserto, porque eu passei por este vale, porque eu passei por essa dificuldade, por esta adversidade na minha vida e fui persistente até o final. Agora eu entendo. Esse homem achegou-se perto da carruagem desse eunuco, e esse homem estava regressando de Jerusalém, porque ele tinha ido adorar a Deus. E querido, quantos gentios, pessoas que nem mesmo conhecem este evangelho, estão sedentos por esta palavra, e eu e você, que nós temos a palavra da verdade, as palavras da vida dentro de nós, não conseguimos sequer desenvolver e falar uma palavra para essas pessoas, mas Deus está falando nesta hora para você, Deus está falando para mim nesta hora: ei, meu filhinho, eu não vou me importar com o teu passado, com as tuas coisas passadas, com os teus pensamentos passados, simplesmente eu quero te usar como vaso na face da terra, simplesmente eu quero que você cumpra a minha palavra, faça a minha vontade, que Ele quer que você desenrole o rolo, Ele quer que você desvende o reino a outras pessoas que estão ansiosas para ouvir esta palavra e não estão entendendo. Pastor, como não estão entendendo? Assim como esse eunuco não estava entendendo, porque ele chegou-se até esse eunuco e o Espírito disse: chega, junta-te a este carro. Felipe, correndo, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E o eunuco lhe respondeu: como poderia entender se alguém não me ensinar? Querido, mesmo quando você estiver no ermo e no deserto, mesmo quando você estiver passando por situações dificílimas, mesmo quando você não conhecesse Deus, saiba que Deus enviará um eleito seu. Saiba que Deus enviará um escolhido seu. Por misericórdia, por graça e porque Ele te amou, Ele vai enviar um escolhido seu. Ele vai enviar até você. E quando você tiver mais dúvida na sua vida e você virar esse Deus: Senhor, como é que eu posso entender essa luta? Senhor, como é que eu posso entender esse deserto se alguém não me explicar? Como é que eu vou entender, ó Deus? Aí Deus te envia, ou envia até você um servo dele. Glória a Deus. E aí sim você começa a entender. Aleluia. Porque às vezes nós vamos a lugares que nós não queremos ir. Às vezes nós relutamos em fazer coisas que nós não queremos fazer. Porque o Espírito Santo está nos impelindo a fazer. Porque a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. E Ele começa a tratar e falar conosco: Senhor, não entendia, mas agora nós podemos entender perfeitamente, porque o Senhor nos envia aonde nós pensamos que nós não devemos ir. E quando nós chegamos lá, nós entendemos o que o Senhor está querendo fazer na nossa vida. Aleluia. E diz assim o texto: o lugar da Escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Querido, ele estava discorrendo no livro de Isaías, no capítulo 53, do versículo 7 ao 8, e ele não estava entendendo quem era esse Jesus na sua vida, porque ele perguntava: quem é este de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de algum outro? E às vezes nós não estamos entendendo quem é Jesus na nossa vida, porque nós podemos até dizer: você ama Jesus? Sim, eu amo Jesus. Você ama Deus? Sim, eu amo Deus. Você ama o Espírito Santo? Sim, eu amo o Espírito Santo. Aí você pode perguntar: mas aonde está Deus, Jesus e o Espírito Santo? E aí nós podemos responder: aonde você tem colocado Deus, Jesus e o Espírito Santo na tua vida? Aonde nós temos colocado esse Deus na nossa vida?
Porque às vezes nós não estamos entendendo os propósitos de Deus. Nós não estamos entendendo o que o Senhor está querendo nos dizer, porque às vezes nós não estamos permanecendo nesta palavra, às vezes nós estamos discorrendo, às vezes nós não estamos querendo, porque não vai ser fácil, queridos. 7 foram escolhidos, 2 frutificaram. Muitas vezes não vai ser fácil na minha e na tua vida percorrer este caminho. Mas a palavra do Senhor fala em Mateus 24:13 que aquele que perseverar até o final será salvo. Aleluia. Ele fala um pouquinho acima: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele fala um pouquinho acima no versículo 11 que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas e, se possível, enganariam a muitos, se possível, enganariam até os escolhidos. E hoje em dia, neste mundo que nós vivemos, queridos, às vezes nós vivemos batendo cabeça para cima e para baixo e nós não conseguimos nada, porque, na verdade, nós não estamos vivendo o reino de Deus, nós estamos vivendo uma religiosidade na nossa vida. Religiosidade, querido, não vai te levar ao reino dos céus, porque muitas pessoas querem experiências religiosas, mas muitas querem experiências com Deus e não estão conseguindo porque nós estamos negligenciando esta palavra. Estamos negligenciando. As igrejas em muitas portas estão negligenciando esta palavra. Mas eu quero dizer nesta noite, impelido pelo Espírito Santo de Deus, que Ele vai fazer algo maravilhoso no seu ser, querido. Aleluia. Você vai começar a entender o reino de Deus. Aleluia. De uma certa forma, de uma maneira que você nunca entendeu antes na tua vida. Deus É isso que o Espírito Santo está me dizendo neste dado momento, para me expor aqui na sua palavra, querido. Todas as dúvidas, tudo aquilo que você não sabe, aquilo que você não entende, o teu esforço que não é reconhecido, querido. Eu não quero dar experiências religiosas para você aqui nesta noite. Eu quero que você tenha experiência genuína com Jesus e com o Espírito Santo. Aleluia. Com Jesus e com o Espírito Santo. Deus é eterno. Na palavra, pastor, você gosta de religião? Não. Eu não me considero uma pessoa religiosa, não. Nem interdenominacional, querido. Eu sou servo do Deus Altíssimo, creio em Jesus Cristo. Sirvo o reino de Deus, sou súdito do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E no versículo 34, quando ele pergunta de que ele diz isto, profeta si mesmo de algum, Felipe, abrindo a sua boca e começando a escritura, lhe anunciou Jesus. Aleluia. E ele estava apregoando o ide e o fazer, Glória a e o Deus. batizar. E indo eles caminhando, chegando ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Aleluia. Às vezes, querido, o Senhor dá uma paradinha no carro da nossa vida. Às vezes, o Senhor dá uma paradinha no trem da nossa vida. Ele para, porque ele diz: olha, eu sou a água da vida. Esse eunuco encontrou a água da vida. Aleluia. E diz assim, e mandou parar o carro, e eles desceram. E nesta noite, Deus está parando o nosso carro, um momento para você refletir. Ele está dizendo: eu sou a água da vida. Aleluia, Eu quero que Senhor. você fique de pé nesta Glória hora. a Deus. Eu quero que você tenha experiência religiosa nesta noite.